Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e tá certo esse microfone? E vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja assim, tudo bem. Lá vai meus cabelinhos caindo aqui, me enchendo a paciência que fica pegando tudo aqui. Enfim, vou contar um relato para vocês hoje. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30, todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro um especial. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e também de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, onde você vai encontrar vários produtos muito legais, tá bom? Bom, vamos ao relato de hoje, que é um relato longo, que se chama Um Acalento para as Mamães que Perderam Seus Bebês. Se é que há acalento para isso. O que vai acontecer aqui nessa história? Ela vai contar a história dela, o que ela já passou, o que ela presenciou. E talvez isso ajude outras mamães que passaram por coisas assim ou parecidas a terem talvez uma outra visão do acontecido, que não seja tão triste, não é? Então vamos lá. Olá, assombrados. Ana, eu conheço o seu canal há muitos anos, mas apenas há 1 ano e meio eu me inscrevi e acompanho assiduamente. Resolvi escrever esse relato que aconteceu comigo, porque eu acredito que serve de conforto para as mamães que perderam seus filhos, seja em qualquer idade. Esse relato será dividido em 2 partes e já informo que a parte espiritual, digo espiritual porque não é um relato assombrado, e sim espiritual. Então, como ia dizendo, a parte espiritual aparece apenas na segunda parte. Já o acalento já vem na primeira parte e se confirma na segunda. Enfim, vamos lá. Primeira parte. Tudo começa em 1992, quando eu tinha 19 anos. Nessa época, Ana, eu estava desesperada, achando que ficaria pra titia já. Não tinha arranjado um namorado fixo ainda, apenas namoricos. Mas enfim, conheci o fulano. Não vou explicar aqui como o conheci, porque não vem ao caso. E o relato vai ficar maior ainda. Enfim, conheci o fulano e me encantei com ele. O fulano era 10 anos mais velho, tinha um trabalho que ganhava bem, era muito bonito, morava sozinho, de família boa. Sonho de consumo, né, Ana? Não sei se eu me apaixonei de verdade ou apenas me impressionei com essas características. Mas eu gostava dele, sim. Nessa época, Ana, eu era tão bobinha, tão ingênua, que sempre que aparecia uma divergência entre o fulano e eu pensava que eu era apenas uma garota e ele era um homem feito, então ele deveria estar certo e eu errada. Então sempre eu cedia. E esse foi meu erro. Com o tempo, Ana, ele foi me moldando. Me vestia como ele gostaria, falava como ele queria, eu pensava o que ele achava certo, e gostava do que ele gostava. Antes que crucifiquem o rapaz, defendo que ele não era má pessoa. Ele era trabalhador, responsável, não bebia, nem usava nada. Ele era respeitoso com os pais, nunca me maltratou, mas tinha seus defeitinhos, né? E eu era submissa. Na época não se ouvia ainda o termo namoro abusivo. Nem sei se era o caso também, mas assim que eu acordei, eu chamava de relacionamento tóxico. Durante mais ou menos 1 ano e meio foi assim, e eu me transformei em outra pessoa. Eu via essa mudança como amadurecimento e não percebia que eu me transformara em um fantoche. Só que o tempo foi passando e depois desse 1 ano e meio comecei a perceber que não era amadurecimento, era uma espécie de lavagem cerebral. Mas eu não acordei assim, de repente. Eu acordei muito lentamente disso. Quando comecei a perceber algumas coisas, tive uma dificuldade imensa de pôr isso para fora. Afinal, eu sempre tinha aceitado tudo. Como de repente eu não concordava com as coisas? Demorei para tomar coragem para falar e quando comecei a falar não sabia me expressar direito.
Quando ele começou a entender o que eu queria dizer, ele não aceitava. Dizia que eu estava confusa, que ele nunca quis me mudar em nada. Essas coisas que eu estou falando que ele mudava em mim, né? Que não era assim direto. Você deve usar mais vestidos. E eu dizia, sim, senhor, vou usar mais vestidos. Não, não era assim. Era através de longas conversas moles, sabe? Nessa época, Ana, diferente do início, eu já o amava mesmo. Não sei que tipo de amor que era, talvez não fosse um amor de casal, mas era algo tipo de amor. E eu nem pensava em terminar o namoro, eu queria consertar. Foi uma fase muito difícil, que se estendeu por uns 6 meses. E ainda com nada resolvido, com 2 anos de namoro, eu vacilei e engravidei. Na época, a gente se via somente aos finais de semana, por causa dos nossos trabalhos e estudo. E ele já tinha 2 faculdades e fazia pós-graduação. Morava também na cidade ao lado, o que dificultava também os nossos encontros. Então, quando desconfiei que talvez estivesse grávida, falei para ele no final de semana. Ele me deu apoio e disse que se desse positivo, nos casaríamos. E eu fiquei toda feliz e já imaginei que um bebê e um casamento resolveria a crise. Quanta ingenuidade. Disse a ele que na segunda-feira eu iria ao hospital fazer exame e somente na terça-feira teria a resposta. Na minha casa tinha telefone, mas na dele não. Então ficou combinado que na terça-feira à noite ele me ligaria para saber a resposta. E assim foi. Fiz o exame na segunda, peguei o resultado na terça e deu positivo. À noite ele me ligou e eu contei. No sábado saímos para procurar casa. Ele morava num apartamento muito pequeno, num prédio de estudantes, não era ideal para um casal com um bebê. Combinamos que só contaríamos da gravidez para as famílias quando estivesse tudo encaminhado, casa comprada e tudo mais. Então, no sábado, depois de muito andar e procurar casas, à noite tive um sangramento, acompanhado de muita dor. Ele me levou ao hospital, onde foi diagnosticado um aborto espontâneo. Pois é, já não tinha mais bebê nessa hora. Ana, eu fiquei tão revoltada com isso. Afinal, mesmo que meu bebê não tivesse sido planejado, nesses poucos dias que eu fiquei ciente da gravidez, eu já o amava muito. Eu já tinha imaginado tanta coisa, eu já tinha feito tantos planos. Eu ia ser uma boa mãe, sim. Nossas famílias iam amar muito esse bebê. Como pode, Ana, tanta mulher tendo filho aí à torta direita, tanta gente despreparada emocionalmente ou financeiramente e tendo filho, garotas de 13 ou 15 anos tendo filho, drogadas tendo filho, bandidas tendo filho, mulheres com 3 ou 4 filhos passando necessidade e tendo mais filhos. Ana, passei a ter raiva de toda mulher grávida que eu via na frente. Ou mulher com bebê no colo. Eu tinha raiva. Por que ela podia e eu não? Espero não ter prejudicado nenhuma com tanta energia negativa que eu emanava. Bom, com a perda do bebê, eu e o fulano combinamos que não iríamos mais casar correndo, mas que sim iríamos casar em breve. Íamos preparar tudo com calma e nos casaríamos. Ana, nesse período, o problema que eu tinha com meu namorado ficou pequeno. Nem me lembrava mais. Eu queria casar e ter logo outro bebê. Não mencionei que, enquanto eu passava por essa situação, a irmã dele, 2 anos mais velha que ele, casada, tinha um filho de 10 anos. Estava grávida de novo. A gravidez dela já estava avançada, 1 mês depois do meu aborto. Ela estava de 7 meses e teve problemas. E foi feita uma cesariana às pressas. Não vou explicar aqui o que aconteceu porque não tem necessidade. E nasceu outro menininho. Nasceu muito mal, cheio de probleminhas. Eles moravam numa cidade muito distante, umas 6 horas de viagem, e decidimos ir visitar. Eu não estava com raiva dela, nem do bebê. Eu fiquei compadecida com ela. Comprei um presentinho, foi muito difícil entrar numa loja de bebês, mas eu entrei e comprei uma roupinha. O menino nasceu na sexta-feira de manhã. À tardinha viajamos. Chegamos na casa dos pais dele já bem tarde e soubemos que a situação do bebê era bem complicada. Nesse momento eu tive uma mistura de emoções.
comecei a lembrar do meu bebê e do bebezinho que estava mal e comecei a chorar. Eu chorava demais. Um choro que não parava, durou horas. Ali, na família dele, ninguém sabia da minha perda e achavam que eu chorava apenas pelo bebezinho. Acabei desabafando com a minha outra cunhada, a irmã mais nova, e ela me apoiou e me deu um abraço demorado. No outro dia cedo, no sábado, fomos ao hospital, visitamos a irmã dele que estava internada, mas o bebê tinha sido transferido de hospital. Foi para um hospital infantil, mais equipado. À tardinha tivemos a notícia de que o bebê não resistiu. Eu não podia suportar tanta dor. Aquele bebezinho também era muito aguardado. O corpinho foi liberado bem tarde da noite, o velório seria no dia seguinte, o enterro também. Acontece que nesse mesmo sábado já tinha agendado uma festinha de aniversário de uma filhinha de uma prima deles. Já estava tudo preparado para a festinha da menina. Não foi cancelada. A mãe da menina nem imaginava que aconteceria tudo isso. Fomos na festinha à noite, eu não queria ir, mas foram todos da família, afinal a criança era bem querida para a família também. Fui na festa com o coração em frangalhos. Sentamos em uma mesa, eu, meu namorado, a irmã mais nova com o namorado, uma prima dele que eu já conhecia e gostava muito, vou chamá-la aqui de prima boazinha, e uma outra moça que eu não conhecia. Durante a festa, meu choro voltou. Não era um choro desesperado, mas as lágrimas não paravam de correr. Na mesa estávamos todos tristes. O assunto foi a morte do bebê. Eu, sem falar sobre a minha perda, só falei que não me conformava. Como que um bebezinho tão esperado morre, enquanto outros, sem estrutura nenhuma, vivem? Foi quando a prima boazinha contou a história dela. A prima boazinha é da idade do meu namorado. Ela disse que namorava há 10 anos e nem pensava em se casar. Queria gastar dinheiro com viagens e passeios, queria aproveitar a vida, morava na casa da mãe, que era muito bem de vida, então ela só curtia a vida. Com 10 anos de namoro, engravidou, e de gêmeos. Então montaram uma casa com a ajuda dos pais e dos sogros e se casaram, quando ela tinha 5 meses de gravidez. E aos 7 meses também foi preciso fazer uma cesariana de emergência. Nasceram 2 meninos que também não resistiram e faleceram em poucas horas. A prima boazinha disse que a princípio ficou revoltada, como eu, mas com o tempo ela percebeu como foi bom ter se casado, como foi importante ter casado com seu esposo, que acabou entendendo que a missão de seus filhos era fazer os dois se casarem, porque se dependesse dos dois, esse casamento não ia sair tão cedo. Eu resumi aqui a história dela, mas depois que ela compreendeu isso, ela aceitou a morte dos dois. Aceitou de um jeito que não doeu mais, entendeu? Nesse momento já fazia 5 anos que os bebês haviam falecido. Agora a prima boazinha estava planejando engravidar de novo. Então a outra moça que estava em nossa mesa, que não era parente, também resolveu contar a história da avó dela. Disse ela que a avó foi obrigada a se casar muito jovem com um rapaz que o seu pai havia escolhido para ela. Assim que se casou, começou a sofrer vários tipos de abusos e violência. Como uma noiva de 15 anos de idade, ela demorou um pouco para engravidar. Apanhava a cada menstruação. Apanhava porque não era capaz de dar um filho ao marido. Até que depois de 1 ano de casada, engravidou e parou de apanhar. A moça ficou feliz porque sabia que por um tempo não iria apanhar. E ficou feliz porque sabia que agora ela teria uma companhia para sempre. Mas ela perdeu o bebê. E quando isso aconteceu, aí sim ela levou a maior surra de todas. Apanhou porque não era capaz nem de segurar uma gravidez. Então o marido resolveu devolver a esposa. E depois de devolvida, ela apanhou do pai também. Apanhou pela vergonha que estava fazendo o pai passar. O pai disse à filha que agora ninguém se casaria com ela nunca mais. Uma que ela era usada e outra que não era capaz de dar filho ao marido. A moça acreditou no pai
e viveu alguns anos apenas ajudando a mãe, achando que sua vida seria sempre assim. Até que um dia precisou fazer uma viagem para ajudar uma parente que teria bebês também. Viajou para uma cidade que ficava a umas 3 horas de sua cidade. Para ajudar a parente, viajou para ajudar essa parente. Seus planos eram ficar ali por alguns meses, mas ela conheceu o cunhado da parente, se apaixonou. E ele também se apaixonou por ela. E poucos dias depois já foram morar na casa dele. Ele não se importou nem um pouquinho com a história dela e tiveram muitos filhos. Então a moça entendeu que se não fosse o aborto, ela estaria até hoje com o ex-marido, apanhando e sendo humilhada. Depois que ela entendeu isso, não sofreu mais a perda do filho. Ana, eu ouvi essas 2 histórias e pensei, bom para elas que chegaram a essa conclusão, mas e eu? Eu nem estava mais pensando na cunhada que estava no hospital, eu pensava agora em mim mesma. E eu? Eu fiquei ciente da minha gravidez de terça até sábado, não mudou nada em minha vida. E eu ia me casar, eu ia comprar uma casa, mas não aconteceu nada, não mudou nada a minha vida. Eu estava enganada. Mudou sim, me mudou por dentro, mas eu ainda não sabia. Depois disso, depois do enterro do bebê, voltamos para casa e começamos a nossa vida de sempre. Já estávamos no início de 1995. O casamento estava nos planos, mas não saía dos planos. E a cada dia que se passava, eu me imaginava casada com o fulano. Eu e o fulano, criando uma criança. E eu ficava imaginando o fulano tratando a criança da mesma forma que me tratava. O fulano era muito careta, sabe? Quadradão. Queria sempre tudo do jeito dele, não abria a cabeça. Não ia ser legal. Eu não queria isso para mim ou para o meu futuro filho. O namoro ainda era levado em banho-maria. Nem eu nem ele estávamos mais apostando nossas fichas nesse casamento. E ainda assim por meses. Até que no final de 95, Ana, demorou um ano ainda nisso. Resolvi ter uma conversa definitiva com o fulano. E quando iniciei a conversa, eu vi que era recíproco. Terminamos numa boa. Então entendi. Enquanto a missão dos filhos da prima boazinha era fazer ela se casar com o esposo, a missão do meu bebê era fazer eu não me casar com o fulano. Porque se nada tivesse acontecido, uma hora eu teria me casado e seria infeliz. E talvez tivesse filhos infelizes. Depois que entendi isso, realmente não doeu mais. Eu sei que muitas mamães que ouvem agora esse relato podem achar que não se aplica a elas. Não conseguem entender direito o que eu quero dizer. Mas uma hora há o entendimento de cada uma. Quando alguma conhecida minha perde o bebê ou um filho pequeno, eu conto essa história toda desse relato. Talvez muitas delas não querem nem saber da minha história. Elas querem mesmo o filho delas de volta. Mas uma hora cai a ficha. Uma amiga me procurou 5 anos depois para dizer que só agora a minha história fez sentido. E me contou uma história que para mim não fez sentido nenhum, mas fez sentido para ela. E é isso que importa. Estou falando aqui de bebês, mas serve para filhos crescidos também. Ninguém vem a esse mundo em vão. Mamães, seus filhos não nasceram em vão. Tenham sempre orgulho deles. Agora vem a segunda parte do relato. Depois do final do meu namoro com o fulano, fiquei uns 2 anos e meio sem namorar, mas nenhum beijinho. Depois comecei a arrumar namoricos novamente e achei que meu medo aos 19 anos de ficar pra titia era real. Depois namorei por 1 ano, 6 meses, 11 meses. Também, Ana, depois do namoro com o fulano, eu fiquei pavio curto. Eu não tolerava mais nada. Qualquer coisa eu terminava logo. E foi assim por uns 15 anos. Em 2009, mais ou menos, eu comecei a ter uns sonhos recorrentes. No sonho, eu passeava por um parque deserto, muito bonito, mas deserto. E caminhando, encontrava ao longe um parquinho infantil.
O parquinho quase estava vazio, exceto por um bebê de aproximadamente 1 ano, brincando sozinho em um tanque de areia. Ao ver aquele bebê, eu simplesmente sabia que era meu filho. Ao vê-lo, eu queria pegá-lo. O tanque de areia estava longe e eu caminhava e nunca chegava ao tanque de areia. Me desesperava, eu começava a correr, eu corria e o tanque de areia estava sempre longe. Acordava desesperada. Lembrando bem do sonho, eu sabia que era meu filho, mas eu não entendia por que eu sonhava com ele só agora, depois de 15 anos, ou mais, né? Depois de tanto tempo. Às vezes eu sonhava toda semana, às vezes uma vez no mês e às vezes a cada 15 dias. Depois ficava um tempo sem sonhar. No início de 2012, eu sonhei pela última vez, mas dessa vez teve um final diferente. Estava caminhando no parque e encontrei o parquinho e vi o bebê. Tentei caminhar, tentei correr e nada. De repente apareceu ao meu lado a prima boazinha. Ana, eu não tinha contato com ela desde aquela festa que ela me contou sua história, em 95. Desde aquela época que ela me contou sua história. E em 1995 não tinha celular, não tinha Facebook para mantermos os contatos ativos. Não tinha contato com ela aos 17 anos. Mas ela estava lá, no meu sonho, ao meu lado, com a aparência que eu me lembrava. Olhei para ela e disse... Olhei para ela e ela disse para mim, deixa que eu busco ele para você. E a prima boazinha caminhou bastante porque o tanque de areia estava longe, mas conseguiu chegar lá. Eu observei ela se abaixar, pegar o bebê e voltou a caminhar em minha direção. Tinha que andar bastante para chegar até mim e durante essa caminhada o bebê ia crescendo no colo dela. De repente, ele parecia ter 2 anos. De longe vi a prima botar a criança no chão, segurar em sua mãozinha, e os dois vinham caminhando até mim. E o bebê foi crescendo mais. Agora parecia ter 3 anos, 4 anos, e quando chegou até mim, parecia ter uns 5 anos. Quando chegaram, dei um abraço muito forte no meu filho. Nem vi a prima sumir. Eu queria agradecê-la, mas ela sumiu antes disso. Depois disso, fiquei um tempo olhando para ele. Como era lindo, Ana. Tinha meus olhos verdes e os caixinhos de anjo igual ao fulano. Eu não disse nada, Ana. Então ele me olhou nos olhos e disse: Mamãe, fiquei feliz quando percebi que você entendeu a minha partida. Eu ainda não estava preparado, mamãe. Eu só vim mesmo por um tempinho para acertar as coisas. Mas agora eu tô pronto e logo estarei com você. E eu, com tanta coisa que eu poderia ter dito, não consegui pensar em nada. Apenas disse: você é tão lindo, meu filho. Ai, Ana, eu podia ter agradecido por abrir meus olhos. Eu poderia dizer que o aguardaria ansiosamente, mas disse somente isso. Você é tão lindo, meu filho. E ele disse: não se apegue a essa minha aparência, nem a esse meu sexo. Essas coisas ainda não foram definidas, mas logo estarei com você. Depois demos um novo abraço e o sonho se desfez. Ana, acordei tão emocionada, lembrando de cada detalhe. Eu queria tanto ligar para a prima boazinha, mas eu não tinha o contato dela. Depois do sonho, pensei, gente, eu já tenho quase 40 anos. Como é que eu vou ter um bebê agora? Seria loucura. Além do mais, quem seria o pai? O Espírito Santo? Eu acho que não, né? Uns 3 dias depois desse sonho, adivinha quem me mandou uma mensagem pelo Facebook? A prima boazinha. 3 dias depois do sonho. Sim, Ana, ela é foda. Ela se lembrou que uma vez eu falei pra ela que tinha uma tia professora. Minha tia era conhecida na cidade dela como professora fulana. E a mãe da prima boazinha também era professora na mesma cidade e conhecia minha tia. A boazinha entrou na conta do Face da mãe dela e colocou uma pergunta. Alguém aí conhece e tem o contato da professora fulana?
Sabe, Ana, em rede social de professores mesmo. Tem sempre muito aluno antigo, né? E logo apareceu por lá um aluno que tinha o contato da minha tia. A boazinha entrou no perfil da minha tia, me procurou e me achou, assim, rapidinho. Entrou em contato comigo para dizer que sonhou comigo. Ela só se lembrava de flashes desse sonho. Se lembrava de caminhar com um bebê que crescia e depois me entregar o menino. Agora vá dizer que isso é coincidência. Ela ficou impressionada por sonhar comigo depois de tanto tempo e também porque achou o sonho muito real. E ela queria entrar em contato comigo, mas não sabia como. E depois de 2 dias, acordou com essa ideia de procurar o Facebook da professora fulana. Trocamos nossos números e somos amigas até hoje. Ah, ela tem um filho e uma filha. Pouco tempo depois, conheci o Beltrano. Não vou explicar como, porque esse relato vai dar 1 hora e nem sei se você vai ter coragem de ler. Ana, quando conheci o Beltrano, foi tão diferente de tudo. 3 meses depois, eu estava morando na casa dele. Eu sempre achei que para se casar tem que namorar bastante, para conhecer bem a pessoa e blá, 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 blá. E conheci o Beltrano, fiz tudo diferente. E acho que eu precisava disso. Fazer diferente. Ana, meu presente de Natal de 2014 chegou adiantado. Em 10 de dezembro de 2014, nasceu a bebezinha mais linda desse mundo inteirinho. Aos 41 anos, eu tive uma bebê super saudável. Tem 5 anos agora e virou a minha vida de ponta cabeça. Ela tem sim os meus olhos verdes, mas tem um cabelinho avermelhado que não sei de onde tirou. Mas como o Beltrano é adotado, vai saber, né? No sonho, meu menino dizia para eu não me apegar na aparência, mas ela é muito parecida com ele, exceto os cabelos e o queixo. O resto é igualzinho. E este é o relato de hoje, muito interessante, né? Fala aí, gente, como uma sonhou lá, outra sonhou aqui entregando o bebê e ela sonhar que o filho dizia: eu vim por um motivo, mas não estava preparado para continuar aqui. Mas não vem à toa, vem nem que seja para mudar alguma coisa dentro da gente. Vem por um motivo, nem que seja assim. No caso dela, o que aconteceu? Foram dias ou semanas ali, poucas semanas de gestação, né? Não deu nem 1 mês de gestação provavelmente ali e ela perdeu. Enfim, mas isso já serve pra gente ficar bem impactada, principalmente quando se tá desejando, mesmo que não tá, ela não tava desejando, mas mesmo assim, né, a gente e aí não vem à toa, vem por algum motivo que às vezes lá na frente, como ela disse que uma amiga contou, 5 anos depois que fez sentido alguma coisa, e cada um tem uma história, ou tem, mas o que ela quer dizer aqui é que nenhum bebê, nem que seja por semanas dentro da gente, ele vem à toa, que seja semanas de gestação, que sejam semanas de vida fora do útero, ou que sejam alguns anos de vida. Nenhum vem à toa. E aí cada um vai entender o seu, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado deste relato. Um beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!